quero saudar aos eleitos de Deus e peregrinos também nesse mundo com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou muito feliz por poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês, irmãos em Cristo, com você também, visitante, que você seja muito bem-vindo aqui, que você se sinta bem. Eu espero que você entenda a palavra de Deus aqui nessa manhã e espero que você volte. Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas e que Deus seja sempre louvado e exaltado em tudo que nós fizermos aqui. Eu quero agradecer ao Alan pela apresentação. Obrigado, Alan. Deus sempre tem usado a sua boca, meu irmão, e nós, com certeza, temos o privilégio de tê-lo como irmão em Cristo. Deus abençoe muito a sua vida e a da sua família, meu irmão. A mensagem de hoje é um tanto quanto sorrateira. Nós vamos falar de 2 passos para a santidade. Santidade é um tema muito pertinente na Bíblia e a Bíblia trata bastante desse assunto. É um assunto um pouco difícil de falar, porque santidade, quanto mais nós aprendemos, mais nós nos damos conta de que está faltando em nossas vidas. Deus é um modelo de santidade e nós sabemos que na pessoa de Deus há total ausência de pecado e o padrão de santidade é Deus. Então, para saber como nós devemos viver, nós precisamos entender a santidade de Deus para que a gente possa ser santo. E confesso que é um tanto quanto complicado, não é? O que se pode saber de Deus é o que de Deus está revelado e está revelado em sua palavra. A leitura de hoje foi 1 Pedro 13, capítulo 1, versículo 13 ao 16. No entanto, como pano de fundo, eu gostaria de ler aí no versículo 1, versículos de 3 a 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu vou parar aqui. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, provavelmente de Roma, quando ele se refere como Babilônia. Escritas por volta do ano 62 a 64, com o intuito de encorajar os cristãos que já passavam por dificuldades e perseguição, e isso iria piorar. Pedro provavelmente queria encorajar os cristãos, porque sabia que as provas e as dificuldades aumentariam de uma forma muito intensa. Então ele escreve a carta falando o que Deus fez e escreve a carta encorajando os irmãos a ficarem firmes na palavra de Deus. Se os irmãos acompanharam a leitura no capítulo 1, versículo 13, onde foi feita até o versículo 16, notem que a primeira palavra do versículo 13 é portanto. Olhe na sua Bíblia, alguém tem alguma outra palavra no lugar de portanto? Por isso, ótimo. A maior parte das traduções está portanto. O que isso significa? Isso significa que tudo o quanto foi dito, agora, está totalmente fundamentado, vinculado, relacionado ao que foi dito até então. Ou seja, o capítulo 1 que nós acabamos de ler alguns versículos. Tudo quanto Pedro vai dizer aqui agora está fundamentado no capítulo 1 até o versículo 13. Essa carta ela é dividida basicamente em 2 partes. A primeira parte, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, Pedro, ele vai falar o que Deus fez para a salvação da sua igreja.
A partir do capítulo 13, a partir do capítulo 1, do verso 13 até o capítulo 5, verso 14, Pedro vai falar o que nós devemos fazer para agradar a Deus, para ter uma vida santa. Ou seja, o fundamento, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que os verbos na primeira parte dessa carta, eles aparecem no modo indicativo, a maior parte deles. E quando nós passamos para o versículo 13 em diante, os verbos começam a aparecer no imperativo. Ou seja, aqui está o que Deus fez e aqui está o que nós devemos fazer. O indicativo é o fundamento do imperativo. O que Deus fez e o que nós temos que fazer. Está conseguindo me acompanhar no raciocínio? Vamos continuar então. O que explica como eu devo viver, o que diz que eu tenho que viver dessa maneira e não de outra, é o que Deus fez. Por que eu tenho que ter uma vida santa? Pelo que Deus fez por mim. E o que Deus fez por mim? Deus operou salvação. O que Deus fez por você, meu irmão? Deus operou salvação. E diante desse fato, nós precisamos nos perguntar: como uma pessoa salva vive? Como uma pessoa salva se comporta? Qual é a moral? Qual é a ética de uma pessoa salva? Como ela é na sociedade? Como ela é na família? Como ela é na escola? Como ela se comporta? Capítulo 1, versículo 13 até o 5,14, então, santificação. O salvo pela graça vive uma vida santa. O salvo pela graça vive uma vida santa. A palavra santo, encontrado na Bíblia, ela vem do grego hagios e do hebraico kadosh. O que significa isso em termos do cristianismo? Separados para Deus, separados do pecado. Separados para Deus, separados do pecado. Isso é santo. Pode-se dizer que é uma pessoa totalmente dedicada à obra de Deus. Não significa que ser santo seja uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca pecou. Não é isso, a Bíblia não traz essa conotação. Santo é uma pessoa separada para Deus e separada do pecado. Vamos nos fazer uma outra pergunta, muito importante: como obter santidade? O que eu devo fazer? Você já parou para pensar nisso? O que Deus fez ficou muito claro, mas agora e a nossa parte? O que eu devo fazer para ser santo? O padrão é muito elevado, o que eu devo fazer? Vamos ver um versículo que está em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Uma mente preparada para agir é o primeiro passo para a santidade. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter uma mente preparada para agir, como disse o apóstolo Pedro. E para isso, você precisa ter uma conexão com as coisas do alto. Uma mente cingida dos preceitos de Deus, das doutrinas corretas. Para que você tenha uma vida santa, você precisa ter uma mente cingida com a palavra de Deus.
O Dr. John MacArthur escreveu a seguinte frase: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Ele também escreveu uma outra frase: ser sábio é dominar a arte do viver diário por intermédio do conhecimento da palavra de Deus e sabendo aplicá-lo em toda a situação. Para que você dê passos em direção à santidade, ao caráter de Jesus Cristo, você precisa cingir a sua mente do conhecimento divino, não tem outro jeito. Vamos ver uma passagem em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você está percebendo a conexão que o cristão deve ter com as coisas do alto para poder buscar a santidade? Você tem feito isso, meu irmão? Tem pensado nas coisas do alto? Tem buscado se revestir do novo homem? Tem buscado o pleno conhecimento de Deus dentro da sua palavra? Quanto tempo você e eu temos passado com a Bíblia? Quanto tempo nós dedicamos às Escrituras do Senhor? Lemos, estudamos. A palavra de Deus está nos dizendo que se quisermos ser santos, nós vamos ter que cingir a nossa mente com todos esses preceitos de Deus e praticá-los. Lembre-se, nós devemos buscar santidade não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Você entendeu? Nós devemos buscar santidade não para ser salvo. Nós buscamos santidade porque nós já somos salvos. Deus operou salvação em nós. Nós mudamos a nossa maneira de viver por causa do que Deus fez, por causa do que Jesus Cristo fez. É por isso que nós buscamos santidade. Deus operou salvação em você e em mim, e está querendo fazer isso com você também, visitante, se você ainda não se batizou. E esse é o primeiro passo que você vai enfrentar quando se entregar a Jesus Cristo. Você vai precisar preparar a sua mente para agir. Vamos ver o segundo passo em direção à santidade ou santificação. O segundo passo é: não faça acordo com esse mundo. Não faça acordo com esse mundo. Um cristão não tem acordo com o mundo. 1 Pedro, agora nós vamos ver o versículo 14, volta lá. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixe amoldar pelos maus desejos. Se você quer ser santo, não se deixe amoldar pelos maus desejos. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Tenha o comportamento de uma pessoa salva. Não porque você quer ser salvo, mas porque você já é. Tenha o comportamento transformado por causa da palavra de Deus. Porque a sua mente agora está preparada, está cingida dos preceitos de Deus. Vamos em Romanos e nós vamos encontrar lá praticamente a mesma ideia que nós vimos agora nesses versículos. Romanos 12.
Romanos 12, 2. Talvez você já até saiba essa passagem de cor. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome as formas desse mundo, não aceite os moldes desse mundo para a sua vida. Você é diferente, você é transformado. Você não pode mais agir como agia antes. Agora você tem uma conduta de alguém que foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é um cidadão dos céus. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. Até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Mais uma vez, o mesmo conceito nós encontramos. Abandone a maneira antiga de viver. Esqueça. Agora você é um cidadão do reino. Não viva mais como você vivia antes. Você precisa se despir do velho homem. Você tem feito isso? Ou está tão confortável a roupa do velho homem que eu não quero tirar agora? Meu irmão, você precisa se despir do velho homem. É o que a palavra de Deus insiste em nos dizer. Para que você tenha uma vida santa, para que você não faça acordos com esse mundo, você precisa se despir do velho homem. Você precisa renovar a sua mente, o seu modo de pensar. Agora é outro. Você está revestido de uma criatura nova que é guiada por Deus, que é guiada pelo Espírito Santo. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Como nós mudamos a nossa mente e revestimos do conhecimento da graça de Deus? João capítulo 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Olha o que o próprio Jesus Cristo vai dizer aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação vem da palavra de Deus. Não vem dos acordos que nós fazemos com o mundo. Não vem da nossa antiga maneira de viver. Santificação vem da transformação que Deus operou em nós por meio do sangue de Jesus Cristo. Vem do novo homem. Santificação vem da palavra, nós estamos vendo. Meu irmão e minha irmã, você precisa passar mais tempo com Deus. Se você não tem feito isso, é impossível obter o padrão de santidade estabelecido por Deus. Você não vai conseguir. Se você não passar tempo dedicado ao Senhor, você não vai conseguir ser um santo. Provavelmente a sua conduta não vai ser a conduta de uma pessoa transformada. Porque as coisas do mundo, elas nos arrastam. Você já percebeu a sua inclinação natural? Quando você passou 1, 2 semanas talvez sem ler a palavra de Deus, sem orar, você começou a se pegar fazendo coisas do velho homem, coisas que agradam a natureza carnal. Você provavelmente já teve uma experiência assim. Porque a santificação vem da palavra. Se você se afastar dos preceitos bíblicos, da vontade de Deus, se você sair do cerne da vontade de Deus, você vai cair nas garras do inimigo. E com certeza, a sua velha natureza vai começar a ganhar espaço. Porque a velha natureza não tem a mente guiada por Deus. Passe tempo com a palavra. Passe tempo com Jesus Cristo. Ore. Você tem orado? Quantas vezes no dia você passa orando ao Senhor, colocando nas mãos de Deus os seus anseios? Porque nós sofremos tanto com as tribulações da vida? Porque nós não colocamos os nossos anseios
sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Você tem tentado resolver as coisas da sua forma. E eu te garanto, porque a palavra de Deus garante, que se você passar tempo com Deus, as coisas vão ficar mais fáceis. Ou então não vou sofrer mais. Não, não é isso. Você vai ter estrutura porque a sua mente é uma mente renovada. A sua mente é uma mente agora guiada pelo Espírito de Deus. Então, meu irmão, não importa as intempéries existenciais, não importa. Você vai ter a mente cingida pelo conhecimento de Deus e está dando passos para a santidade. É difícil? É. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a mente controlada por Deus, é impossível. A Bíblia, ela nos apresenta um modelo de santidade elevadíssimo, Deus. E ela nos desafia a sermos igual a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Você já pensou no tamanho do desafio que Deus colocou diante de você quando você se batizou? Será que você estava pensando nisso? Será que você tinha esse entendimento? Que você teria que ser santo como Deus é santo? Uau! É difícil, né? Mas é o desafio de todo cristão. Você precisa entender que santidade começa aqui, mas não termina aqui. Santidade só vai ser completa quando Jesus Cristo for revelado e a obra de Deus salvadora na sua vida vai acontecer quando você for levado aos céus. Mas você precisa caminhar em direção à santidade. Você precisa ter forças, ter coragem. Você não pode desistir. Quando você cair, ore. Deus é quem vai te levantar. Deus conhece as suas fraquezas. Deus te fez um desafio para ser santo. E você não consegue ser santo porque a sua natureza é pecadora, porque você tem uma inclinação forte para o mal. Mas Deus nos dá o seu Espírito. Deus nos dá o seu Espírito. E é só dessa maneira que você vai conseguir caminhar em direção à santidade, entendendo que o caráter de Jesus Cristo é o objetivo da minha vida. Eu preciso caminhar, mas eu vou cair, eu não consigo ser 100% santo, eu não consigo ficar sem pecar. Caminhe, olhe para Jesus Cristo. Se você cair, peça a Deus que Ele te levante. Caminhe em direção à santidade, meu irmão. Você não pode ficar parado. Porque Deus te chamou para ser santo. O desafio foi feito pelo próprio Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Santidade é um processo. Você vai estar a cada dia se transformando. A cada dia aprendendo mais de Deus, você vai sendo mais santo. E quanto mais você tem contato com Deus em oração, na leitura, Deus vai te dando forças para que você seja uma pessoa transformada. E a ideia de peregrino, como nós lemos no versículo aqui de 1 Pedro, é de alguém que está nesse mundo, mas ele não é daqui. A ideia de peregrino no versículo que nós lemos, é a ideia de alguém que é facilmente reconhecido. Um peregrino, vamos mudar essa palavra para um estrangeiro. Se tiver um estrangeiro aqui no nosso meio, facilmente nós vamos reconhecê-lo, né? Talvez por causa da sua maneira de se vestir, talvez pelo seu modo de falar. Um peregrino é alguém que se destaca porque ele é diferente. Ele não é daquele lugar. E nós, quando vemos um estrangeiro, nós logo pensamos que ele está aqui de passagem. Deve ter vindo para passar umas férias, deve estar visitando alguém da sua família, mas logo ele vai embora. Você é um peregrino quando se trata da palavra de Deus. As pessoas, quando olham para você, elas percebem que você é diferente, que você não é daqui. Elas percebem que você é um cidadão dos céus, que a sua cidadania é celestial. Elas percebem isso em você. Você é um peregrino quando você está no trabalho. As pessoas reconhecem nas suas atitudes Jesus Cristo. Um peregrino não é daqui. Ele vai passar um tempo, talvez, curto, pequeno,
mas logo Ele vai voltar para a sua terra. Nós logo estaremos na mansão celestial, na Nova Jerusalém, que foi preparada pelo nosso Deus. Eu gostaria de ler uma última passagem, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, volta um pouquinho se você estiver em 1 Pedro aí, vai ter Tiago e Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Santidade necessita de muito esforço, e santidade é necessária para ver o Senhor. Sem santidade, ninguém verá Deus. Santidade não são manifestações carismáticas. Santidade é vida, é estilo de viver. Santidade não são apenas palavras, é o meu modo de viver. É quem eu sou, é o meu caráter diante de Deus e dos homens. É um caráter transformado por causa da palavra de Deus. Isso é santidade. Nós não podemos ser fariseus modernos, hipócritas, quando se diz da palavra de Deus. Quando nós lembramos dos fariseus, lembramos de pessoas que pregavam, ensinavam, mas não viviam. Nós temos que ser peregrinos, diferentes, transformados. Sem santidade é impossível ver a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, grandioso, poderoso em feitos e ações. Deus que operou em nós a sua salvação e que transforma as nossas vidas dia após dia. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça e redenção no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela transformação que o Senhor faz na nossa maneira de viver. Obrigado pela transformação que o Senhor faz na nossa mente. Obrigado pelo seu Espírito, Pai. Sem o seu Espírito, nós jamais conseguiríamos atingir o padrão de santidade estabelecido pelo Senhor. Obrigado pela direção, Pai. Obrigado por todas as vezes que passamos por dificuldades e lembramos que o Senhor é quem tem guiado a nossa mente. Obrigado por cada vez que nós choramos por causa de uma dificuldade, mas nós não ficamos desesperados, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado com a sua mão forte e poderosa. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus, filtrando as coisas boas da sua palavra e se esforçando para praticá-las. Todos dando passos em direção à santidade, ao caráter perfeito de Jesus Cristo. Pai, nos dê um coração igual ao Mestre Jesus. Nós queremos ser igual a Jesus, Pai. Por favor, nos proteja, nos guie, porque o mundo tem as suas adversidades e nós temos uma tendência muito grande a ceder, Pai. E sabemos que somente abraçando a sua palavra, abraçando os ensinamentos de Jesus Cristo, do seu Espírito, nós conseguimos ser diferentes, Pai. Por favor, que o mundo possa ver em nós o caráter de Jesus Cristo. Nós imploramos pela tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia, que esteja todos os dias em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.